Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 3 de março de 2025, 8 horas da manhã no horário de Brasília, 1 da tarde lá em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo, e não temos nenhuma grande novidade aqui na linha de frente, não mudou nada de ontem para hoje, mas a gente confirmou aquele movimento de pinça lá em Toretsk. De fato, os ucranianos estão fazendo esse movimento lá e muito perto do sucesso, e a gente sabe por que está dando certo, e eu vou explicar para vocês isso, né? Bom, a outra grande notícia é que os ucranianos atingiram a refinaria de Ufa, bem aqui longe, está a 1.300 quilômetros da linha de frente. Essa refinaria é a maior refinaria russa, tá? É um complexo, na verdade, de 3 refinarias grandes, é o maior local e está tudo pegando fogo devido aos drones de longo alcance dos ucranianos. Excelente notícia isso daí. Esse é um lado positivo dos Estados Unidos não estar mais segurando a Ucrânia, né? A Ucrânia agora pode voltar a atingir as refinarias de forma ampla. Eles estavam se limitando às refinarias perto aqui da linha de frente, porque justamente havia um acordo que vinha desde a era do Biden para evitar atingir refinarias muito grandes lá na Rússia, né? E agora os ucranianos podem fazer isso, já que os Estados Unidos não querem mais fazer acordo nenhum. Podemos ir em frente, né? Do ponto de vista diplomático, tivemos uma entrevista do Zelensky muito importante, em que ele reforçou alguns pontos do que ele disse nos últimos dias, e também tivemos o acordo da França e da Inglaterra para ajudar a Ucrânia e fazer uma proposta de paz alternativa à proposta do Trump, né? O Trump quer uma proposta de paz que basicamente é a Ucrânia aceitar tudo que a Rússia quer. A proposta da Inglaterra e da França vai ser uma proposta um pouco melhor do que isso, e também uma proposta de cessar fogo, tá, por um mês, segundo eles estão dizendo, com algumas limitações e coisa e tal, e isso teria sido combinado com Zelensky. Vamos entender o que é essa proposta, mas o ponto mais importante aqui é justamente colocar os Estados Unidos como, olha só, aqui ó, tem uma proposta aqui que é uma proposta válida também. Se você quer realmente a paz, quer parar a guerra a qualquer custo, temos uma proposta que é válida do lado de cá também, não é só a proposta dos russos que é válida, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por não sei que lá, não sei que lá, Peter tem inveja da gengiva do Alan dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje a gente teve 86 drones Shahid lançados contra a Ucrânia. Foram quase todos derrubados, alguns acabaram atingindo os alvos, mas nada muito significativo. Agora, a gente teve uma unidade das forças ucranianas de terra que foi atingida por um míssil russo ontem. Infelizmente, houve mortos e feridos, né? Nesse caso aqui é uma ação russa que é típica de guerra, não dá para reclamar, mas ao contrário do que normalmente acontece, normalmente a gente noticia que os russos atingiram só prédios, só civis e coisa e tal. Esse é o padrão dos russos, é atingir civis, é machucar o povo ucraniano, né? O Putin tem a ideia de que se o povo ucraniano estiver muito ferido, com muito medo, vai querer tirar o Zelensky da presidência. É isso que ele quer no final das contas, né? Então, isso daqui a gente não pode reclamar. Ainda assim, muito trágico que tenha atingido essa unidade militar ucraniana, né? Bom, outra coisa importante é que, segundo os ucranianos, né, o serviço secreto ucraniano, os russos estão com o objetivo de lançar 500 drones por dia contra a Ucrânia. Então, esses lançamentos que a gente tem visto aqui na faixa dos 83 drones, 100 drones, que têm sido diários, isso subiria para 500 drones por dia, né? A Ucrânia tem capacidade para resistir a esses drones, mas é lógico, isso é uma coisa que demanda uma atenção especial das autoridades ucranianas para esse aumento de escala que os russos estão planejando, né? Enquanto isso, os ucranianos continuam usando com muito sucesso os drones para atingir as refinarias russas, e nesse momento aqui a refinaria de Ufa foi atingida por um drone a 1.350 quilômetros da linha de frente. Foi o primeiro ataque nessa refinaria de Ufa, que também é a mais distante que foi atacada. E é também a maior delas, como eu falei, né? Aqui, ó, são vários complexos que têm um nome comum de Bashneft em Ufa, né? O complexo de refino de óleo de Bashneft tem 3 locais de produção, a UNPZ, Nofoil e... bom, não vou saber ler esse nome aqui, mas enfim... É como se fossem 3 refinarias, uma ligada, um grande complexo, um grande polo químico que tem ali na região, e tem um monte de coisa pegando fogo ali. Excelente notícia. Tem um monte de imagem aqui da explosão, do momento que os drones atingem lá a refinaria.
E tem mais imagens aqui também, grandes incêndios na região ali, muita coisa pegando fogo. Enfim, a refinaria foi atingida, certamente a gente ainda não tem uma noção exata da gravidade do que foi atingido, ou seja, se a refinaria vai precisar parar, ou se apenas algumas unidades vão ter que ser reparadas, mas alguma coisa foi atingida, né? E a boa notícia é essa, a Ucrânia tem essa capacidade de atingir essas refinarias tão longe, eu imagino que outras vão se seguir. E essa refinaria é particularmente importante porque, como eu falei, ela é a maior refinaria russa, a maior de todas. E foi atingida agora pela primeira vez, né? Bom, falando sobre o avanço ucraniano, a pinça ucraniana lá em Toretsk, né? A gente já tinha falado sobre isso aqui ontem. Os ucranianos estão fazendo um movimento de pinça aqui, eles já tinham chegado aqui no centro de Toretsk, os russos avançaram aqui, tomaram toda essa área aqui, mas eles estão com apenas uma estrada de comunicação com todas essas tropas que estão aqui, né? E os ucranianos agora começaram um movimento de fechamento dessa pinça aqui em torno do mercado ATB, que é um mercado muito comum na Ucrânia, tá? Eu usei várias vezes lá, nessa região aqui central da cidade de Toretsk, né? Então existe a possibilidade dos ucranianos fecharem essa pinça e deixarem os russos isolados nesse ponto aqui, né? A gente já confirmou que isso está acontecendo realmente. Agora, uma grande pergunta que fica é por que os russos deram esse mole, né? O que aconteceu aqui? E segundo Chris O, esses problemas russos na cidade de Toretsk estão sendo, a culpa disso está sendo jogado em um problema familiar, que a gente até já falou aqui em outros vídeos, né? Que é o negócio de tomar a cidade no crédito ao invés da vida real. Como é que funciona isso, né? Os russos estão sendo pressionados pelo alto comando a avançar com muita força. Eles querem muito avançar, então são muito pressionados pelos chefes a avançarem. E aí, eventualmente, alguns comandantes ali da linha de frente tomam a cidade no crédito, ou seja, dizem no relatório, já tomamos a cidade, mas não tomaram de verdade, ainda estão lutando pela cidade, mas como eles acham que vão tomar a cidade em breve, eles mandam um relatório dizendo que já tomaram a cidade. Qual que é o problema disso? O problema disso é que eles não tomaram a cidade, eles ainda estão brigando. Como o alto comando acha que eles já tomaram a cidade, muda o planejamento das unidades em torno, muda o planejamento de eventualmente jogar bombardeio, esse tipo de coisa, uma vez que eles entendem que a cidade já foi tomada, né? E aí o que acontece? Os ucranianos têm uma vantagem nessa história. O fato dos russos adorarem esses relatórios mentirosos para o chefe acaba dando essa vantagem. É o que estão dizendo que aconteceu aqui também, né? Embora Toretsk, os russos de fato tenham avançado aqui, algum relatório diz que já estava tranquilo, que já tomou uma cidade, já não tem mais resistência nenhuma, o que não era verdade, né? E agora os russos estão passando apertos aqui. É uma excelente notícia isso daqui. Isso está sendo reproduzido, essa justificativa para a derrota lá em Toretsk, está sendo feita, por exemplo, no Telegram do Haibar. O Haibar, vocês sabem, um grande propagandista russo lá. E outras pessoas também têm falado sobre isso, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala que a Rússia está fazendo atividades de informação para sabotar o acordo de minerais entre Estados Unidos e Ucrânia, né? O que é uma coisa curiosa, porque, como eu falei para vocês, eu acho que o acordo de minerais é ruim para a Ucrânia. Mas por que a Rússia quer sabotar então? Se fosse realmente ruim para a Ucrânia, era melhor deixar os Estados Unidos assinarem, coisa e tal, né? Que a Ucrânia sair perdendo dessa, né? Só que a visão que eles colocam aqui, eu não sei se eu concordo totalmente, mas faz algum sentido, né? A Rússia tem atuado tanto no sentido de dizer que o acordo é ruim para a Ucrânia, que o Zelensky estaria vendendo os minerais da Ucrânia para os outros, esse tipo de propaganda é feito dentro da Ucrânia, e lá nos Estados Unidos é feita a propaganda de que a Rússia pode oferecer um acordo muito melhor de minerais para os Estados Unidos e coisa e tal. E é aquele ponto que eu falo para vocês. O problema que eu vejo aqui é o seguinte: a Rússia não consegue manter a guerra na situação atual, como eu já falei para vocês. Não basta essa indefinição do Trump, o fato do Trump ter parado as negociações, isso não basta para eles. Eles precisam que o Trump corte totalmente a ajuda à Ucrânia, que ele faça coisas absurdas contra a Ucrânia. Isso é que seria realmente a necessidade dos russos, né? Então, eu acredito que seja por conta disso daqui. A perspectiva da Ucrânia aceitar esse acordo de qualquer forma seria prejudicial para os russos no final das contas. Eu acho que o Zelensky está fazendo certo, a pressão dos países europeus deve conseguir uma negociação mais justa para a Ucrânia nesse acordo, mas vamos ver o que acontece nos próximos dias, né? Teve aqui também um encontro em que, uma entrevista que o Zelensky deu para uma rádio, né? E
chamou muita atenção que, por exemplo, ele falou sobre o senador Lindsey Graham. O Lindsey Graham é um senador republicano que sempre apoiou a Ucrânia e coisa e tal, mas que depois passou a criticar o Zelensky por conta do episódio lá na Casa Branca. E todo mundo sabe o que é. Vai haver eleições no estado dele, lá acho que é Carolina do Norte, né? Agora, e ele precisa do apoio do Trump, então ele precisou, né, entrar nessa de apoiar o Trump a qualquer custo e coisa e tal. E o Zelensky falou que se o senador Lindsey Graham quiser se renunciar lá nos Estados Unidos e mudar para a Ucrânia e se tornar um cidadão ucraniano, eu ouvirei o que ele quer dizer, tem a dizer sobre mim, né? Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: o cara não tem o que dizer sobre como ele está defendendo os interesses da Ucrânia, evidentemente, por óbvio, né? E ele disse que o Lindsey Graham é um cara muito legal, eu posso dar a ele cidadania da Ucrânia, ele se torna um cidadão do nosso país, então a sua voz terá peso aqui no país. É isso daí, acho que sinceramente, eu acho que foi um erro estratégico terrível do Lindsey Graham, porque por mais que ele tenha mudado de ideia agora para agradar o Trump, vai ficar muito feio para os constituintes dele, né, para o pessoal lá do estado dele que tem que eleger ele agora, né? Essa mudança de posição dele realmente ficou muito feio. Como diga-se de passagem de outras figuras também do Partido Republicano que sempre apoiaram a Ucrânia e de repente resolveram mudar de ideia para se manter no poder ali. Um outro caso desse é o Marco Rubio, né, que ficou lá encolhidinho no sofá ali naquela reunião, realmente uma coisa meio patética isso, né? Outra coisa que o Zelensky falou sobre, parece que o Zelensky não gostou muito do fato do Macron ter entregue uma parte do que seria o acordo que eles estão negociando com a Inglaterra e a França, né? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que a Ucrânia com a Inglaterra e com a França vai propor um plano de paz, já que o Trump quer tanto a paz, quer tanto parar a guerra, vamos propor uma contrapartida para isso, né? Uma alternativa para isso, né? E segundo disse o Macron, o Zelensky negou, disse que não sabe, não sei se vai ser isso mesmo, coisa e tal, mas o Macron teria dito que eles propõem um mês de trégua no ar, no mar e contra ataques de infraestrutura, mas não a luta em solo. Então isso seria a proposta que estaria sendo colocada pela Inglaterra, pela França e pela Ucrânia, e quem sabe os americanos aceitam isso daí, né? Entendem que é uma alternativa, né? Sobre esse acordo, o Zelensky disse que os resultados sairão na segunda-feira, ou seja, hoje, né? Deve sair ao longo do dia esse tipo de... Qual é a proposta em si dessa história, né? Bom, o cara também, o jornalista aqui também elogiou o Zelensky, falou que ele foi muito cordial e disse na reunião que ele não tem o direito de ficar deprimido com o abandono americano, com a traição do Trump, né? De certa forma não tem jeito, a Ucrânia vai continuar lutando, não tem outra alternativa, né? O Zelensky falou uma coisa nessa entrevista também, que já tem um monte de Russetti dizendo que o Zelensky já voltou atrás, já aceitou assinar o acordo de minerais, que ele já voltou atrás, Trump ganhou mais uma e não sei o que lá, esse tipo de coisa. Não, Zelensky falou nessa entrevista, olha só, se nós concordarmos em assinar o acordo de minerais, eu estou pronto para assinar o acordo de minerais. Ou seja, o que ele quis dizer a pergunta do repórter foi, depois que ficou esse clima ruim lá com o Trump, se você chegarem no acordo de minerais razoável, você iria lá assinar esse acordo de minerais? Ele falou, não, estou pronto de ir lá de novo, assinar o acordo de minerais. Se a gente chegar num acordo razoável, a gente vai lá e assina, né? Nossas relações com o Trump vão continuar, nossa parceria, como continuará nossa parceria para apoiar a Ucrânia, ele adicionou nessa entrevista, né? Bom, aqui ele falando mais sobre esse plano que está sendo resumido, né, o plano com a Inglaterra e com a França, a ideia é unificar essas propostas de acordo de paz, de cessar fogo em um plano único para evitar esse negócio de ficar negociando cada um com um lado, né? Bom, uma notícia ruim para as companhias americanas bélicas, né, a Raytheon, a Lockheed Martin e outras, é justamente que o fato de que os Estados Unidos está se distanciando da Europa é ruim para a Ucrânia, evidentemente, mas é ruim também para as companhias americanas. As empresas bélicas europeias estão crescendo bastante nas bolsas porque está todo mundo apostando que não vai ter alternativa, né? Essas companhias vão acabar lucrando bastante coisa a partir de agora, com a necessidade de compras da Ucrânia e de fazer produtos para a defesa da Ucrânia, né? Uma oportunidade que os Estados Unidos tirou das companhias americanas. E a gente já tem alguns resultados disso, né? Já saiu o acordo da Inglaterra para mandar um lançador de mísseis móvel para combater drones da Ucrânia.
é o LMM Rapid Ranger. Vai ser mais um dispositivo, mais uma arma para a Ucrânia evitar os drones em ataques aéreos, né? Então aqui, ele tem uma precisão muito grande e destrói drone Shahid, ou seja, é exatamente o que a Ucrânia está preparando para essa grande aumento de drones que a Rússia está planejando, né? Bom, também tem a outra informação que já houve a transferência do primeiro conjunto de Mirage 2000 para a Ucrânia. Então o pessoal já está começando a treinar lá na Ucrânia para pilotar o Mirage e vão começar em breve a lançar os AASM Hammer 250 bombs, que são bombas planadoras ucranianas de fabricação francesa e que são muito melhores que as russas no final das contas, né? Vai ser uma coisa bacana de ver quando isso começar a funcionar na linha de frente. O Macron disse que a França está pronta para assumir a colocação de armas nucleares em outros países da Europa caso os Estados Unidos abandone essa postura, né? Caso o Trump decida de fato sair da OTAN, eu não acredito que ele saia da OTAN, né? O que está acontecendo, ontem houve uma conversa sobre sair da OTAN e da ONU. Eu não creio que ele vai fazer isso, mas mesmo que isso aconteça, a França está disposta a entrar no lugar dos Estados Unidos nessa situação. E isso é uma proposta bastante audaciosa e que tem a capacidade realmente de trazer um novo peso para essa discussão, né? A influência americana na Europa tenderia a diminuir sensivelmente no final das contas. E, bom, o David Dee, que vocês sabem, é um republicano lá do Texas, que apoia a Ucrânia desde o início e está dizendo que as pessoas fora da Europa não têm ideia de como a mudança foi isso daqui, né? Toda a Europa, inclusive a Turquia, trabalhando nesse acordo de paz que está sendo liderado pela Inglaterra, pela França e pela Ucrânia, contra a proposta aos Estados Unidos, ou seja, está deixando os Estados Unidos realmente isolados no mundo. Isso é um risco enorme, porque isso vai implicar em custo maior para os Estados Unidos no futuro. Aqui, ó, o Emmanuel Macron bateu a língua nos dentes e falou antes do tempo que ele e o primeiro-ministro Keir Starmer têm uma ideia para um cessar-fogo parcial que seria no mar e com relação a ataques em sistemas de energia, né? Então esse seria o cessar-fogo proposto nesse cessar-fogo. Vamos ver se essa coisa vai para frente. Ou seja, esse acordo feito entre a França e a Inglaterra mostra realmente que o pessoal não vai esperar o Trump passar essa birra dele aí com esse negócio todo e vão seguir em frente sem isso, se for o caso, né? Lembrando que a ajuda militar para a Ucrânia da Europa já é muito maior que a americana de qualquer forma e inclusive muito mais útil. Como eu falei para vocês, muito do equipamento militar americano que foi mandado para a Ucrânia eram coisas meio obsoletas já, que tiveram no final das contas pouca utilidade, né? Com exceção do Starlink e do Patriot, que são de fato bastante úteis para os ucranianos, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.